Então, gente, dando início ao nosso programa, estou aqui com a minha colega nutricionista, Sabrina Brochado. E hoje vamos conversar sobre um tema importantíssimo e que aparece muito no consultório, nesse universo das mulheres, que é a libido feminina. Sabrina, bem-vinda, obrigada por aceitar o meu convite. Explique para eles o quão importante é o aspecto da libido na nutrição. Então, eu queria agradecer também o convite, Thaís, muito obrigada por estar aqui. E vamos conversar um pouquinho aí para passar o que eu recebo no consultório e o que eu tenho atendido, né? A libido, principalmente para as mulheres, é meio complicadinho de lidar, né? Muitas mulheres têm medo, vergonha de falar e eu tenho visto de um tempo para cá que tem aumentado mais esse interesse, né? De saber como que elas podem melhorar isso na parte da alimentação, né? No estilo de vida delas. Então é muito interessante porque tem muito a ver, né? Não só a alimentação, como tudo, né? Atividade física, na parte psicológica, né? Tá tudo envolvido. Mas, geralmente, o que a gente percebe? É uma baixa de hormônio, né? Principalmente DEA, testosterona, né? E pode ser ou não, né? Tem que passar por uma avaliação médica para ver. Mas, geralmente, o que se percebe é uma baixa nesses hormônios, principalmente na menopausa, né? O pós-menopausa acontece bastante isso. E então essas mulheres ficam mais depressivas ou ansiosas, começa a autoestima a ficar mais baixa e a libido também acaba diminuindo, reduzindo nesses períodos. Então é muito interessante ter uma alimentação equilibrada, saudável, tudo é a base, a alimentação, né? Quando você tem vitaminas, minerais, né, fitoestrogênios dos alimentos também, né, que são compostos que se assemelham aos nossos hormônios, tudo isso vai ajudando ali na melhora, né, dessa disposição, né, na melhora da autoestima. Uma coisa que eu percebo muito também é a questão do peso, né? Muitas ficam preocupadas e perdem a libido por se achar que está acima do peso ou achar que não é bonita o suficiente para o marido, né? Então, aí cai na questão do emocional, né? Então, incentivo muito essas mulheres a fazerem alguma coisa que elas gostam. Pegar um dia na semana, fazer, né? Pegar como hobby alguma coisa que gosta muito, para poder voltar à sua essência, né? Para poder se conectar mais com elas, se conhecer melhor, né? Aí, a questão da alimentação não fica de fora, né? Atividade física, alimentação, muitos alimentos que podem melhorar a parte até emocional, né? A parte de ansiedade. Então, a aveia, falo para colocar na sua alimentação, a banana, cacau, abacate. Então, assim, uma alimentação mais equilibrada, tanto em frutas, verduras, principalmente vegetais verdes escuros. Todos esses alimentos, eles vão proporcionar uma quantidade de vitaminas e minerais importantes, porque pode ser um déficit de vitamina também, né? Não só nessa questão hormonal, às vezes é um déficit de vitamina. Eu vejo muita deficiência de vitamina B12, vitamina B6, né? A questão da ferritina também é muito importante. Então tem algumas sementes também que eu costumo usar bastante em consultório, para essas mulheres colocarem na sua alimentação. Não só para libido, mas como outras situações que envolvem a saúde da mulher, que é a semente de linhaça, a semente de girassol, gergelim, a semente de abóbora, né? As carnes mais magras, tudo mais light, tudo que aproxima mais de uma alimentação anti-inflamatória. E trazendo para o campo da psicologia, né, a gente percebe que realmente precisa associar essa questão da alimentação. E uma coisa que eu bato muito no consultório é que muitas vezes essa mulher chega para a terapia e quando a gente vai buscar a história dela, ela veio numa educação mais conservadora, de que essa parte sexual tem que ser reprimida, que a mulher só tem que
praticar o ato para procriação, que ela não pode sentir prazer, que ela não pode gostar do seu corpo. E aí muitas vezes quando esse paciente chega no consultório, a gente trabalha com ela a importância de buscar não só esse acompanhamento psicológico, a busca por um profissional médico para estar avaliando esses hormônios que a Sabrina já levantou, né, essa questão de deficiência de vitaminas e essa complementação com a melhora na qualidade da alimentação. Então muitas vezes a gente encaminha esse paciente, né, essa paciente para procurar essa avaliação, esse acompanhamento nutricional também. Que uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é que a gente precisa ensinar o nosso cérebro a sentir prazer, porque a vida inteira a gente é educada a não ter prazer. Então, uma das coisas que a gente faz em consultório, da parte de psicologia, é trabalhar com ela a importância dela estar ensinando o corpo dela a sentir prazer. E uma das formas é ela conhecer o próprio corpo, usar de brinquedos, sabe aqueles brinquedos específicos para mulher? Comprar esses brinquedos para se conhecer, para ver aonde sente mais prazer, para ver como gostaria de fazer, sinalizar isso para o parceiro, né? E muitas vezes realmente as nutricionistas, assim como a Sabrina, dão esse feedback para a gente de que algumas substâncias precisam estar sendo incluídas na alimentação. Uma que eu não sabia era a aveia que você citou. Sim, é rica em lignanas, né, como a linhaça também, e são importantíssimas na nossa alimentação. Outro alimento muito importante, né, é o inhame, né, que também ajuda nessa estimulação desses hormônios, então melhora bastante. Não só a testosterona, aí, né, o DEA, mas o estrogênio também é importante, né, para a libido da mulher. O ressecamento vaginal, ele ajuda bastante. Então, pode ser que a mulher esteja tendo dificuldades na hora da relação e isso para ela está sendo difícil, né, de lidar e acaba não gostando tanto de ir para aquele ato. Então, a libido diminui mesmo. Então, estimular. E essa questão de se autoconhecer é muito importante. Eu vejo muito isso, que muitas ficam perdidas porque cuidam dos filhos, cuidam da casa, do marido, tem o seu trabalho também. Então, não se cuidam, não se olham. Então, é muito importante ter esse olhar. E assim, todos esses alimentos que eu falei aqui, né, meio soltos, porque na verdade é um conjunto que a gente tem que fazer, né, um controle total dessa alimentação. Por isso que é muito importante elas terem essa iniciativa de irem no médico, de irem no psicólogo, de irem no nutricionista para seguir uma orientação correta, né, equilibrada, tudo certinho, porque cada um tem uma necessidade também, né. E geralmente, então, quando uma paciente te procura com esse objetivo, você faz todo esse histórico, né, para eu entender. Levanta se existe esses déficits de vitaminas e minerais, e aí você formula talvez um cardápio com esse objetivo, ou não necessariamente? Você percebe que tem pacientes que buscam esse objetivo realmente de melhorar a libido, ou são pacientes que buscam talvez para um emagrecimento ou para ganhar peso, e aí na conversa se aparece essa queixa da libido, e aí você introduz esses alimentos. Como é que funciona, Sabrina? Exatamente isso. A procura de imediato não é a falta de libido, é o descontentamento com o corpo, na maioria das vezes. E ali na conversa, porque eu gosto muito de pegar a essência, né, ali, ver o que está por trás, porque não é só, né, a questão do corpo, não é só a questão, às vezes, de um pré-diabetes. Então, na conversa eu vou sentindo, né, e vou perguntando e as pessoas, pegando confiança, né, então as mulheres vão pegando essa confiança e acabam chegando nesse assunto. Eu gostaria também de melhorar, porque eu estou vendo que eu não estou muito legal nesse ponto. E acaba que, melhorando o corpo, né, ela diminuindo a porcentagem de gordura, aumentando massa muscular, fazendo uma atividade física, que já vai melhorar ali a parte emocional também, né, fazendo uma coisa que ela goste e vendo esses resultados, né, a alimentação vai ser mais um complemento ali, básico, né, que é necessário, mas que vai ser primordial ali no tratamento também, né, junto com tudo isso, né, com a parte emocional legal e com a atividade física em dia também, né?
Então você percebe que na medida que a paciente vai notando os efeitos positivos do tratamento, na melhora da alimentação, quando ela busca a inserção da atividade física, e aí ela vai no seu consultório e vê, né, se o objetivo, por exemplo, é perder peso, e ela vê que ela está atingindo isso, ela chega a relatar para você que outros aspectos da vida dela estão melhorando, e um deles seria a libido, ou não só a libido, mas a autoestima dela. Como é que funciona lá para você? Com certeza, a autoestima é a primeira coisa que a gente vê que vai melhorando, né? Então, quando ela se sente que é capaz, né, de conseguir chegar num peso melhor, né, que ela se sente com o corpo melhor e com mais disposição, principalmente, né, porque muitas chegam assim, às vezes com uma ansiedade muito forte, com um começo de depressão ali, então começa a ter esse ânimo, né, e ver que conseguem se olhar, se cuidar, começam a se olhar. Tem uma paciente uma vez que eu fiquei muito feliz até com o resultado dela, não só ela, mas várias, mas essa me impressionou bastante, porque ela tinha uma rotina de vida muito corrida, com filhos, marido, cuidava muito deles, muito bem deles, e ela não se cuidava tão bem. Quando ela conseguiu se cuidar, ela chegou lá e falou, nossa, como que é bom a gente se cuidar, então tudo que eu faço para eles, eu faço para mim agora. E é gostoso, tão bom se cuidar também, e eu estou conseguindo fazer melhor por eles ainda. Então é bacana, é gratificante, né, quando a gente percebe que a gente introduziu não só uma alimentação saudável na vida da pessoa, mas uma consciência ali de se analisar, de sentir, de perceber o que ela está precisando, né, de se cuidar ali, até para se sentir melhor e fazer o melhor dela para os seus familiares também. Então acabou que ela mesma foi percebendo a necessidade desse autocuidado, né? Sim. E transferiu isso para o restante dos familiares dela, né? Isso é muito importante. Foi um reflexo. Lá no consultório, geralmente a procura já vem mais referente à libido quando é isso que a mulher quer trabalhar. Então ela já chega com essa queixa, diferente do consultório de nutrição. E aí é muito comum, realmente, quando a gente busca esse histórico, né, se são mulheres casadas, por exemplo, a gente percebe que o tempo que vai passando desse relacionamento acaba que vai caindo numa rotina tão grande que eles vão deixando esse aspecto mais de lado e vão sendo mais parceiros, companheiros na criação e na educação dos filhos. E deixam de estar olhando para esse lado mais de intimidade do casal. E muitas vezes essa mulher chega no consultório com uma autoestima baixíssima por uma pressão muitas vezes do marido que quer esse feedback dela e que muitas vezes esse interesse diminui. E geralmente é depois da chegada dos filhos. E aí, Sabrina, eu queria saber de você, se dentro da nutrição existe alguma alteração hormonal que teria ligação nesse aspecto, né, de a partir do momento que chega os filhos, que vem a amamentação, se tem algo que ajude a contribuir para rebaixar essa libido, fora os aspectos emocionais, que a gente sabe que a demanda do filho acaba fazendo com que a mulher foque só nessa criança e perca esse interesse, ou tem algo hormonal, nutricional que também influencia? Então, logo após a mulher ter o bebê, acontece mudanças enormes ali na parte hormonal, sim, e também às vezes na parte de vitaminas, né? Porque tem a amamentação que exige muito da mulher, em questão da parte psicológica mesmo, e das necessidades também dos nutrientes que vai fornecer tudo para o bebê, né? Vai tudo para o bebê. Então, muitas sentem a queda, cair cabelo, né? Que é quase de praxe isso, a pele mais ressecada, e tem toda a função dos hormônios ali para o bebê, tudo voltado para o bebê. Então a mulher dá mesmo uma cessada, não quer muito, né? Não são todas, né? A gente fala assim da maioria, ela dá uma diminuída assim nessa procura, né? Por estar com o marido e quer ficar ali mais cuidando do filho, né? Que acabou de nascer. É uma questão mais intuitiva mesmo ali da mulher, da natureza mesmo, né? Então tem essa parte aí e geralmente a maior queixa é nessa fase. Nesse momento, né? Da chegada de um filho. Porque a exigência do marido fica maior e elas não sabem lidar com aquela quantidade de informação
que elas recebem. Até porque um bebê demanda muito dessa mãe, né? Muito. Principalmente bebês, né, mais novos, a amamentação é muito mais intensa, a questão da pega no peito, que é complicada, as cólicas que muitas vezes vêm, as noites mal dormidas. Então, automaticamente, a mulher acaba desgastada nesse aspecto materno e falta energia para esse aspecto libido. Então, uma das coisas que eu sugiro é para esse pai, esse parceiro, cuidar junto dessa criança. Então, participe mais com essa esposa, se disponibilize talvez a facilitar a hora da mamada. Então, se essa mãe está com sono, às vezes é um aconchego ali naquele momento que você pode estar junto, proporcionando esse momento família. É a troca desse bebê que em alguns momentos você pode estar fazendo, que quanto menos sobrecarregada ela estiver nesse momento, mais descansada talvez para estar olhando para esse marido e talvez estar voltando para essa conexão mais íntima. Mas muitas vezes também esse marido precisa entender que é um momento que demanda sim muito dessa mulher. Sim. E nesse aspecto hormonal, né? Porque acaba que foi como a Sabrina falou, o corpo dela está voltado para estar nutrindo, para estar cuidando dessa criança de imediato que é tão dependente dessa mãe. Mas em algum momento isso é possível estar melhorando esse aspecto de tanta demanda e aí o casal começa a se conectar mais junto novamente. Gente, nós vamos fazer uma brechinha agora, vamos fazer um intervalo e já já a gente volta com a Sabrina Brochado, nutricionista. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Estamos de volta com o quadro Saúde Mental com a Thaís Muniz, psicóloga. Hoje falando de saúde da mulher, saúde mental da mulher e nutrição da mulher com a nutricionista Sabrina. No primeiro bloco nós falamos sobre as questões da libido feminina. E agora nós vamos abordar um tema que também é muito recorrente no consultório, que é sobre a fertilidade. Eu recebo muitas pacientes tendo dificuldade muitas vezes para conseguir gerar uma criança. Tenho pacientes que já passaram por abortos espontâneos, né, que não conseguem passar muitas vezes do 3º trimestre gestacional. E tenho também pacientes que não conseguem engravidar e muitas vezes têm que partir para inseminação artificial, fertilização in vitro e diversos tratamentos de fertilidade, que muitas vezes dá muito certo e o sucesso realmente é conseguir gestar essa criança e muitas vezes, infelizmente, não dá certo. E aí a gente precisa estar trabalhando os aspectos emocionais desse luto por esse filho que muitas vezes não se consegue por vias naturais. Mas aí a gente retoma talvez um assunto que foi num programa anterior, que outra via, né, de estar conseguindo ser mãe, ser pai, é a adoção. Mas hoje nós estamos falando de nutrição. Sabrina, como é que é essa realidade lá no seu consultório? Você tem essa procura também de pacientes que buscam essa fertilidade, que não estão conseguindo gerar uma criança. Como é que está essa realidade para você lá? Então, também recebo bastante mulheres com seus maridos até, para ter um apoio ali na alimentação, porque já passaram por médicos, né, psicólogos, e geralmente os médicos orientam, né, procura um nutricionista, vê como é que está a alimentação, já, né, se prepara para vir, né, para ter, para essa fertilidade melhorar, porque muitas vezes não tem causa nenhuma, né, faz todos os exames e não tem nenhuma causa ali aparente, mas em muitas situações a gente vê mulheres com síndrome do ovário policístico, endometriose e muito quadro de ansiedade também,
que acaba prejudicando. No caso da alimentação, a gente tem uma ferramenta bem bacana, que é tentar desinflamar esse corpo, que muitas vezes está ali cheio de alimentos ruins, né? Muitas pessoas hoje em dia, principalmente, preferem se alimentar de produtos que já estão prontos ali, ou pedir um salgado, um marmitex, então não sabe como que esse alimento está sendo preparado. E deixa de consumir muitas verduras, frutas, né, os legumes, que são ali a base, né, para a nutrição das nossas células, né, que tem vitaminas, minerais, e a gente precisa desses nutrientes até para nutrir bem as bactérias do nosso intestino, né, as fibras ali, né, desses vegetais também, e ter uma absorção melhor dessas vitaminas. Então, essa alimentação anti-inflamatória é muito utilizada como recurso aí para as mulheres, e também eu passo para os seus maridos também, né? Falo, não, que eles tenham também uma alimentação nesse sentido, para que também, né, os dois ali juntos consigam né, esse filho, esse bebê tão esperado. Então, essa alimentação anti-inflamatória, além, né, do básico que a gente sabe, que são os vegetais, principalmente vegetais verdes escuros, que são riquíssimos em vitaminas do complexo B, né? O ácido fólico que as mulheres precisam muito, né, nesse período, quando estão se preparando para ser mães. Vitamina C, a vitamina A é muito importante também, então cenoura, né, abóbora, então esses alimentos também são introduzidos. E são retirados alguns, né? A gente pede para evitar laticínios, né? O glúten, então a farinha de trigo em si, né? Todos os produtos feitos com a farinha de trigo, para desinflamar esse intestino, né? E daí por diante desinflamar o corpo, né? Ter uma absorção melhor aí. Quando você fala de inflamação no corpo, é aquela famosa disbiose que as pessoas têm defendido muito, a tal da disbiose intestinal. Seria isso que você está falando? Também. Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Porque tem alguns alimentos que acabam agredindo essa microbiota intestinal. O que a gente faz? Tem alimentos que a gente tem 2 tipos de bactérias no nosso intestino, as boas e as ruins, vamos dizer assim. Então tem alimentos que acabam ajudando as ruins proliferarem e alimentos que ajudam as boas proliferarem. Então a gente tem que dar atenção aos alimentos bons, né, que vão nos fazer bem ali, porque nós somos comandados pelas bactérias, mas quem alimentam elas somos nós, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Daí, com essa alimentação mais equilibrada, a gente consegue ter uma melhora nessas bactérias e assim por diante, uma melhora em todo o nosso organismo. Então, alimentos como fast food, né, frituras, os doces, o açúcar, né, em si, os laticínios, a farinha, a gente tenta reduzir ou até retirar, né, refrigerantes dessa alimentação, pelo menos por um período, para dar uma desinflamada. E se caso, porque muitos não conseguem tirar totalmente o leite e as carnes, dá preferência a carnes brancas, carnes mais magras, de preferência orgânica, né? Que é mais difícil aqui pra gente, a gente sabe que é mais complicado, mas é um fator importante. E o leite mais desnatado, quando não se consegue retirar. O leite, muito por conta da proteína dele mesmo, da lactose, a gente tenta retirar por um período também para ver se melhora esse quadro, né? Então, com melhor absorção, vai melhorar a ansiedade, né? Porque o intestino está muito relacionado com a parte comportamental também, né? E aí melhora essa ansiedade, melhora os nutrientes e é uma base ali para, né, junto com o médico, junto com um psicólogo também, né, com acompanhamento ali, conseguir a melhorar, né, essa fertilidade e porque o emocional também afeta, né? Muito. E conseguir chegar nessa, né, na tão sonhada, né, família aí que muitos procuram, né? Então, na realidade, você tem tantos pacientes que buscam porque estão pretendendo engravidar, e aí, já que nós vamos engravidar, vamos melhorar a qualidade da alimentação, a qualidade da nossa vida, e para essa criança ser bem gestada. E, ao mesmo tempo, você também tem pacientes que já vêm
com todas essas tentativas frustradas, e é a hora que o médico sinaliza, procure essa orientação psicológica e nutricional. Exatamente. Né? E eu vi muito isso, né, em estudos, como a parte emocional da mulher, como a gente falou, né, antes, contribui para tudo. Então, o marido ali tem que ajudar bastante também, né, nesse progresso aí, né, para a mulher, tanto porque é uma fase muito frágil para elas, né? Então tem que ter alguém ali incentivando e melhorando o ambiente, não ter um ambiente de estresse, de cobrança, que a gente percebe também que tem uma melhora muito grande. O que eu peço muito é para estarem para o casal não ficar nesse movimento só de a mulher está fértil, vamos ter relação, porque quando ela está fértil, essa criança pode vir. Mas de trazer um pouco de leveza para esse cotidiano, para não ter o ato sexual somente em busca dessa gestação. Que isso possa ser também um momento de parceria, de prazer entre o casal. Porque eu vejo muitas vezes casais que a mulher às vezes chega até a ligar para o marido, tô ovulando, corre que eu tô ovulando, e a gente tem que ter relação. Muito e aí gera muito estresse, muita tensão, e isso sobrecarrega, e é aquilo que a Sabrina falou, o lado emocional afeta muito a questão da fertilidade. E aí um dado importante, né? A mulher passa a se tornar fértil a partir da menarca, né? E a gente, no intervalo, estávamos conversando, né, dessa fase da adolescência, quando a mulher passa, o corpo dela começa a se transformar, e aí vem a primeira menstruação, né? E aí, Sabrina, você estava comentando sobre alguns estudos, eu queria que você partilhasse com eles essa questão de como está sendo esse processo da primeira menstruação, o que vem acontecendo nessa parte nutricional. Então, tem vindo bastante meninas muito novas, assim, entre 8 e 10 anos, já tendo a primeira menstruação, já entrando na menarca, né? E os pais se preocupam muito, porque há um tempo atrás era bem... acontecia, mas era bem mais raro do que hoje. Então, tem muitos estudos que especulam aí ser alguma forma de hormônio, né? Os hormônios que estão sendo utilizados bastante para a criação dos animais, né? Então, a gente acaba consumindo a carne, então essas crianças já vêm desde cedo consumindo esse hormônio e acaba afetando ali no desenvolvimento. E também uma alimentação muito errada, assim, errada no sentido de muita gordura, muito açúcar, pouca atividade física. Então, tudo isso vem contribuindo para adiantar essa primeira menstruação. E aí, tanto os pais que ficam preocupados, sofrem, e a menina também, que às vezes não está tão preparada ali para esse momento, né? Não está preparada emocionalmente, né? Já está numa fase muito infantil, de brincadeiras ainda, e de repente esse corpo, biologicamente, a partir do momento que uma menina menstrua, o corpo dela está preparado, entre aspas, para uma gestação, ela já é fértil, né? Então, pelo que a Sabrina está explicando para a gente, muitas vezes essa alimentação nossa, que está vindo aí com hormônios nos alimentos, infelizmente, na carne, está fazendo com que essa chegada dessa primeira menstruação, dessa menarca, aconteça mais cedo. E eu penso também que esse movimento nosso, tudo acelerado, essa sobrecarga, essa ansiedade que vem vindo, também está trazendo esse processo emocional nas meninas também, né? Porque hoje o bombardeio de informações, a parte da sexualização está muito precoce, então eu acho que tudo isso contribui muito. Está muito estimulando, né? Está estimulando muito essa parte, né? Bom, gente, eu queria agradecer a vocês, nós estamos encerrando o programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais da Sabrina. Apresente-se para nós, Sabrina, fale um pouquinho com o que você atua, passa o seu telefone, suas redes sociais. Então, meu nome é Sabrina Brochado, sou nutricionista já há 17 anos e atuo em clínica, atendo no Centro Médico aqui de Pouso Alegre. Eu tenho especialização em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica e experiência na saúde da mulher, vegetarianismo, veganismo. E meu número de contato é DDD 35 98806 0024. E minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é @Nutri Sabrina Brochado. E é só.
Gente, agradeço a parceria de vocês. Vocês me encontram no Instagram, @ThaísMunizPsicóloga, no Facebook também, @ThaísMunizPsicóloga. Meu telefone 359-8886-8166. Agradeço a audiência e vejo vocês na próxima semana com o programa Saúde Mental com Thaís Muniz, Psicóloga.